Que bom é poder estar com o coração limpo, com a mente limpa, para poder adorar esse Deus maravilhoso e principalmente ouvir a palavra do Senhor, que é muito edificante para as nossas vidas. Amados, o seguinte, nós vamos falar sobre algo muito importante dos acontecimentos que estão tendo, que nós temos que conviver com esses acontecimentos, de todos os tipos, problemas de finanças, problemas sociais, problemas de relacionamentos. Jesus, quando começou o seu ministério, ele escolheu 12 discípulos. Na verdade, se transformaram depois em apóstolos. Esses apóstolos foram ensinados por Jesus durante 3 anos e pouco. Um dos apóstolos traiu Jesus, Judas Iscariotes. Mas Deus providenciou um substituto para que se tornassem 12, ou seja, Paulo foi escolhido. Quando Paulo foi escolhido, ele recebeu uma revelação de Jesus Cristo, de que deveria ter uma missão junto com os demais, que seria pregar tudo aquilo que ele ensinou. Tudo está registrado no Evangelho. O Evangelho de Marcos, primeiro de Mateus, Marcos, João, antes Lucas, e depois de tudo isso acontecido, nós temos a grande oportunidade de observar os mandamentos do Senhor através do Evangelho. Bem, essas pessoas que Jesus escolheu, graças a Deus, porque eles tiveram uma grande oportunidade de pregar o Evangelho, de saber aquilo que Jesus tinha ensinado a eles, com muita dificuldade, para poder levar até as pessoas aquilo que eles tinham aprendido. E por que aconteceu? Porque Jesus teve muita paciência com eles. O apóstolo Paulo, que veio depois, junto com os demais, depois que Jesus Cristo ascendeu aos céus, ensinou milhares e milhares de pessoas. Por isso que nós estamos aqui essa noite, porque lá atrás, bem lá, alguém falou de Jesus, foi falando, e nós recebemos Jesus como Senhor de nossas vidas, e por isso que estamos aqui. Por que está acontecendo tantas coisas na vida das pessoas? Veja bem, essas pessoas, esses discípulos que pregaram a palavra, eles tiveram uma grande oportunidade de estar diante, presencialmente, com Jesus. Então eles viram os milagres, aprenderam os ensinamentos e tiveram a grande oportunidade de ter Jesus com eles. Depois, Jesus foi, mas eles tiveram o quê? A ousadia de pregar o Evangelho para todas as pessoas, cumprindo uma determinação de Jesus que disse: ide pregar e fazer discípulos, ensinando-as, batizando-as, etc. E eles fizeram isso. Mas nós podemos fazer uma pergunta: por que eles conseguiram fazer isso, pregar o Evangelho, e depois morreram, alguns com mortes horríveis? Porque eles estavam sob o comando de Deus, porque Deus estava presente na vida deles. Se Deus estava presente na vida deles, eles conseguiram fazer isso, porque estavam sob o comando de Deus. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos e às irmãs. Uma pergunta até interessante. Quem está comandando a sua vida? Quem comanda a sua vida hoje? Seu marido? Sua esposa? Seus filhos? Ou seu celular? Hoje as pessoas estão sob o comando, infelizmente, do celular. O celular tem sido, para algumas pessoas, um aparelho de trabalho, outra pessoa um aparelho de lazer, outra para diversão, mas também tem sido uma desgraça na vida das pessoas. As pessoas estão escravizadas pelo celular. As pessoas conseguem viver sem celular hoje? Conseguem fazer alguma coisa sem o celular hoje? Vamos pensar lá atrás, quando não tinha celular, como que faziam? Porque hoje esse celular se torna uma dependência, está comandando a vida das pessoas. Comandando a vida das pessoas.
Tem pessoas que se esquecem o celular em casa, em algum lugar, fica desesperada. Mas o que você faz com o seu celular? Você lê a Bíblia no celular? Quanto tempo você perde usando o celular sem se preocupar naquilo que Jesus te ensina através da palavra? Ah, mas o meu celular tem uma Bíblia. Ah, tem mesmo. Mas quanto tempo você usa a Bíblia no seu celular? Ou você se preocupa mais com o WhatsApp, com a internet, com o YouTube, Instagram, e esquece a palavra de Deus? Amados, os tempos que nós estamos vivendo hoje requerem de nós uma decisão. É uma escolha. Porque se nós não estivermos no momento que estamos vivendo, que estamos na igreja, aceitamos Jesus como Senhor de nossa vida, não fazendo a nossa parte de ir pregar e fazer discípulos, nós não vamos ter a casa cheia, não. Nós não vamos ter a casa cheia. Depende de nós, de cada um de nós. Já foi falado aqui hoje que cada um de nós é um missionário. Cada um de nós tem por obrigação trazer pessoas para conhecer a Jesus, para conhecer a Jesus Cristo nosso Senhor. Não para uma área de lazer, não para um local de sociedade, não, é culto, é de adoração ao Senhor. Por isso nós temos que ter responsabilidade na nossa vida para poder fazer aquilo que Jesus nos ensina através da vida dele, que ele se entregou por nós. Os discípulos, apóstolos se entregaram por nós. Muitos líderes religiosos do mundo inteiro se entregaram por nós. E nós estamos fazendo o quê? De que maneira? Veja bem o que diz a palavra, o próprio Jesus Cristo disse claramente em Mateus, no capítulo 24, versículo 12 de Mateus. O que ele disse? Ele diz claramente para nós algo muito importante. O que é? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Como que nós estamos vivendo o dia de hoje? Como que nós estamos vivendo no dia de hoje? O amor de muitos esfriaria, por quê? Por causa do aumento da iniquidade. A pessoa diz assim: por que eu vou na igreja hoje? Eu não estou com vontade, estou com dor de cabeça, estou indisposto, estou com preguiça, estou isso, estou aquilo. Então as pessoas deixam de vir na igreja justamente por qualquer coisa banal, mas não tem o quê? O comando de Deus na sua vida. Porque quando nós temos o comando de Deus na nossa vida, algo vai acontecer de muito importante, que é o amor a Jesus Cristo. O amor a Jesus Cristo, que procura adoradores em espírito e em verdade. Amados, vamos prestar atenção? Procura adoradores em espírito e em verdade. Então nós temos que pensar muito sério o que eu represento diante de Deus. Qual é a minha representatividade diante de Deus? O que eu vou fazer diante de Deus? Ou melhor, o que eu estou fazendo diante de Deus para agradar ao Senhor? Porque não adianta vir na igreja ou louvar e até orar, se dentro de você não tem o princípio, que é Jesus. Nós somos templo do Espírito Santo, diz a palavra, sim. Mas esse templo do Espírito Santo, ele engloba uma série de requisitos, que está lá em Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas 22, o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito, são o fruto do Espírito em 9 essências, e é através desse fruto do Espírito que nós temos que analisar um a um, para dizer a nós mesmos: eu estou sendo templo do Espírito Santo? Eu estou arraigado em Jesus Cristo? Eu estou firmado na rocha? Ou não? Ou eu sou um engano? Às vezes nós olhamos para o espelho e de repente eu olho e assim, eu não sou eu. Eu sou outra pessoa. Brilha quem é de Jesus. Brilha quem é de Jesus.
Quando você chega numa comunidade com pessoas, você vai identificar que você é uma pessoa diferente. As pessoas vão dizer assim: puxa vida, mas eu gosto de ficar perto daquela pessoa que ela tem. Algumas pessoas dizem assim: tem uma áurea diferente, tem um brilho diferente, tem algo diferente. Eu quero ficar junto com aquela pessoa porque ela me transmite o quê? Paz, me transmite alegria, me transmite o quê? Segurança. O marido traz segurança para a sua esposa. Estou falando do marido cristão. A esposa traz segurança para o marido, a esposa cristã. Os filhos sentem segurança com os pais. Os pais se preocupam com a educação dos filhos em Jesus Cristo. Ora, na hora da refeição, todos juntos. Em tudo dai graças. Quando você vai fazer alguma coisa, você agradece a Deus por aquilo. Quando você vai sair de casa, vai para o trabalho, você ora e pede: Senhor Jesus, senta do meu lado aqui. Vai comigo aonde eu estiver, aonde eu for trabalhar. Cuida de mim, Senhor. Cuida da minha família. Livra-me dos inimigos. Deus quer algo maravilhoso de nós. Apenas 3 coisas Ele quer de nós, amados irmãos. 3 coisinhas. O que Deus dá para nós? O ar, comida, pão nosso de cada dia. Deus dá tudo para nós. Tudo que existe foi falado hoje. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. E nós aproveitamos de tudo isso porque Ele nos permite ter tudo isso. Eu comecei a ver um programa de televisão, chama Modo Viagem, que tem o mundo visto de cima. Cada vez que eu assisto isso, eu fico encantado, mostrando o que Deus é, a natureza, o que Ele criou, e nos enche de alegria. Apenas 3 coisinhas Ele quer de nós. Será difícil isso? Está em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Tem aí? Ele te declarou, olha só: ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. 3 coisinhas só, gente, amados, queridos, 3 coisinhas. O que é que Ele pede de ti? Que pratiques a justiça. Como que você vai praticar a justiça? Começa na sua casa, começa com seus familiares, começa com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, depois vem os agregados. Praticar a justiça. Qual é a justiça divina? É o entendimento, é o amor, é o carinho, é o respeito, é a dedicação, é a oração, é entender o que a pessoa representa para você, é entender qual o significado dessa família que Deus fez você ter, porque a família é um projeto de Deus. O amor à sua esposa, o amor ao seu marido, o amor aos seus filhos, tudo isso requer o quê? É praticar a justiça dentro de casa e fora dela, com as pessoas, com o local onde você trabalha, olhando as pessoas com amor. Tem muitas pessoas que podem dizer para você: essa pessoa é antipática para mim. Por que a pessoa é antipática? O que ela te fez? Nada. Ou se fez alguma coisa, nós como cristãos devemos lembrar os ensinamentos de Jesus. Não? Orar por aqueles que vos perseguem. Se tiver que caminhar 1 légua, caminha 3, 4, 5. Se levar um tapa no rosto, oferece a outra face. Se tiver que tirar a capa e agasalhar a pessoa, faça. Praticar a justiça é isso. Então nós devemos estar atentos com quem nós somos e onde nós estamos no reino de Deus. Qual é o segundo pedido de Jesus, de Deus para nós? O segundo pedido é o quê? Praticar a benevolência. Praticar a benevolência. Quantas pessoas você ajuda por mês, por dia? Quantas pessoas você estende a mão?
Quantas pessoas você olha e chora com ela quando ela está triste? Quais são as pessoas que você aconselha quando vê, observa que está precisando de uma palavra de conforto e uma palavra de Deus? A benevolência que Miqueias fala aqui nessa palavra de Deus, 6:8, a benevolência é você falar de Jesus para as pessoas, é de você dizer o amor de Cristo para as pessoas. Com quantas pessoas você fala por semana a respeito de Jesus? Por quantas pessoas você prega Jesus Cristo por WhatsApp, ou pessoalmente, ou por um telefonema? Você prega para a sua família? Quantos da sua família ainda não foram alcançadas para Jesus? Quantas pessoas da sua família não foram alcançadas para Jesus? Então, amados, a coisa mais principal que tem, que Deus nos pede: praticar a justiça, exercer a benevolência, e a terceira, andar humildemente com Deus. Andar humildemente com Deus, como? Como que eu vou andar humildemente com Deus? É sendo humilde, é reconhecendo a soberania dEle, é reconhecendo o que Jesus é para nós, é reconhecendo o que a palavra nos ensina através do Evangelho principalmente, e na Bíblia inteira, até as cartas do apóstolo Paulo para nós. Andar humildemente com Deus. Abraão andou humildemente com Deus, Moisés andou humildemente com Deus, Jacó, Isaac, Davi, com todos os problemas, andou humildemente com Deus. Eu quero andar humildemente com Deus. Você quer andar humildemente com Deus? Comece agora. Comece agora a andar humildemente com Deus. Comece a partir de segunda-feira a andar humildemente com Deus, observando as pessoas com quem você convive. Vamos deixar um pouco a família, porque você vai olhar a família de um modo diferente a partir de hoje. Você vai olhar a sua esposa de forma diferente, seu marido, seus filhos. Às vezes seus filhos estão carentes de você, e você não percebe. Às vezes a sua esposa está carente de você, e você não percebe. Às vezes o marido está carente da esposa, e ela não percebe. Por quê? Porque o Deus desse sistema de coisas cega o entendimento das pessoas. O diabo está aí para cegar todas as pessoas e para não andar humildemente com Deus. A partir de amanhã, olhar para o seu patrão, seu agente, seu colega de trabalho e olhar: ele é uma pessoa que Deus ama. Ele é uma pessoa que Deus ama. Quem está no controle da sua vida? O celular? Tem hora que eu tenho vontade de jogar esse celular fora. Por quê? Você já teve vontade de pegar o celular e tacar na parede? Às vezes você quer conversar com sua esposa, ela está no celular. Não tem vontade de você pegar o celular dela e tacar na parede? Faz isso não. Ou vice-versa. Não deixe o celular controlar a sua vida. Quem controla a sua vida é Deus. Amém, irmãos? Vamos ver Isaías 43:13. O que diz a palavra de Deus através dessa mensagem dessa noite? Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia, Deus está falando antes da criação de tudo. Eu era, ou eu sou. É Deus. É Deus. Agora o ponto principal: e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Quando você está sob o comando de Deus, algo maravilhoso acontece na sua vida. O que acontece na sua vida? Com Deus o comando, nada é capaz de deter quem é do bem, quem busca a paz e só espalha o amor. Não escapa da mão dele. Não escapa da mão dele. Você tem que ser igual. Você tem que ter o mesmo padrão divino.
Quando as pessoas estão perto de você, você tem que agarrá-las com amor, com afeto, ampará-las, dar segurança, orientação, tudo o que for possível, porque Deus requer isso. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Ninguém vai impedir qualquer situação que Deus possa oferecer na sua vida. Não se desespere. Aquilo que lhe tiver que ser seu, será. Deus está no controle de tudo e saberá a hora certa de agir. Porque tem muitas pessoas que ficam esperando Deus agir. Mas eu tenho profetizado isso na minha vida, eu tenho profetizado vitória na minha vida, eu tenho profetizado prosperidade, eu tenho profetizado isso, mas nada acontece. Nada acontece porque você perdeu a fé? Não. Porque você tem bastante fé? Sim. Mas por que não acontece? Porque não é hora. Não é hora. Basta cada dia ser mal. Não fique alucinado, angustiado pelo dia de amanhã. Não fique. Basta cada dia o seu mal. Fique tranquilo, confie no Senhor e Ele tudo fará. Amém, irmãos? Confie no Senhor, Ele tudo fará no tempo devido. O tempo de Deus não é o nosso tempo, então não adianta você ficar nervoso, sem saber o que vai fazer da sua vida, e vai ficar pensando em até fazer besteira. Nós não podemos ficar nessa. Quando Deus está no comando, o impossível acontece. Amém? Pode crer nisso. Quando Deus está no comando da sua vida, porque Ele está no comando de tudo. Mas eu estou falando do comando da sua vida. Quando Ele está no comando da sua vida, Ele é primeiro lugar na sua vida, e você estiver disponível para Ele, pode ter certeza que o impossível vai acontecer. Com Deus no comando, a gente aprende a viver com mais leveza e alegria, confiantes no futuro que Ele está preparando para nós. Praticar a justiça, ser benevolente com o próximo, andar humildemente com Deus, reconhecer o Evangelho de Cristo, os ensinamentos de Cristo, o sacrifício dos apóstolos, o que o apóstolo Paulo escreve na sua palavra, nas suas cartas, e que serve para que nós possamos absorver de tal forma para poder andar humildemente com o Senhor. Nós não podemos, amados, esquecer que quando passamos por algum momento de provação, devemos exercitar nossa fé, crendo que Deus está no controle de todas as coisas, limitando inclusive as ações de quem? Do Satanás, o diabo e dos demônios, porque Deus controla a milícia celestial, encarregando seus anjos de trazer respostas às nossas orações. Presta atenção, isso é uma realidade. É uma realidade. Você pode ver o que diz a palavra em Romanos, no capítulo 2, versículo de 6 a 11. Vamos considerar esses textos que o apóstolo escreve, que é muito importante para os dias de hoje, e nós não podemos desvencilhar disso não podemos, não temos como fazer isso. Romanos capítulo 2, versículo 6, diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Amados, vamos prestar atenção. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Andar humildemente com Deus, praticar a benevolência, a justiça, o que acontece? Retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Tudo aquilo que você fizer, o que vai acontecer? Vai acontecer algo maravilhoso na sua vida. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Vida eterna. Quando que nós vamos ter a vida eterna? Os irmãos já viram na Bíblia isso? Irmãozinho, se der para colocar aí, João 17, 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviaste. Oh, maravilha, coisa linda. Eu não sei, eu leio a palavra de Deus, eu fico empolgado. Eu sou professor de soteriologia, estudo de Jesus Cristo, sou especialista em Jesus. E cada vez que eu estudo Jesus Cristo, algo me enche meu coração de alegria, eu tenho vontade de chorar, porque Ele é maravilhoso. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti. Quem está falando? Quem está falando? É Jesus Cristo, naquela oração de João 17. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. É o conhecimento pleno de Jesus e de Deus. Nós já estamos na vida eterna. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então você pode estar vivendo essa vida eterna. Muita coisa pode estar acontecendo ao seu redor, no país, no estado, em qualquer lugar, na sua casa, na sua vida. Tudo pode estar acontecendo, mas você tem que ter a consciência. Eu conheço Jesus Cristo, eu conheço Deus, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus. Então eu tenho a vida eterna, eu estou vivendo nela já. Estou vivendo essa vida já, porque nós somos separados do mundo, irmãos. Creiam nisso. Nós estamos separados do mundo, nós somos santos, que quer dizer separados. Nosso reino não é desse mundo. Nosso reino é aquele reino de Jesus Cristo, que nós estamos aguardando Ele voltar. Os apóstolos, por que eles foram tão cheios do Espírito Santo naquele dia tão memorável de Pentecostes? Porque eles creram em Jesus Cristo, e o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles tiveram uma força fantástica para pregar o Evangelho, porque eles tiveram duas coisas: fé e esperança. A fé de que Jesus a fé de que Jesus realmente cumpriria tudo aquilo que Ele disse através dos ensinamentos, e esperança da volta de Jesus. É por isso. Próximo versículo de João, aliás, de Romanos: Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Mas, olha só, haverá indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Oh, meu Deus, haverá ira, indignação para os que são egoístas. Quantas pessoas egoístas você conhece nessa vida que você vive? Quantas pessoas vivem eu sou, eu sou? Quantas pessoas acham que são a sumidade, acima da lei e da ordem? Quantas pessoas são egoístas em tudo que possa aparecer nessa vida? Egoísta no trabalho, egoísta na comida, egoísta nisso, egoísta nos bens, egoísta nisso, egoísta naquilo. Então a situação fica muito difícil para essas pessoas que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. O que vai acontecer? Ira, indignação na parte de Deus. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, ou seja, para todas as pessoas. Tribulação e angústia. Amados, quantas pessoas estão em tribulação hoje? Quantas pessoas estão angustiadas? Quantas pessoas estão vivendo de uma maneira que não gostariam de viver? Quantas pessoas estão pensando em suicídio? Quantas pessoas estão pensando em largar sua esposa, seu marido, sua família, porque não aguenta mais a situação que estão vivendo? Uma insegurança jurídica, social, institucional, financeira. Quantas pessoas estão num beco sem saída, sem saber o que vai fazer? Angustiadas. Haverá tribulação para todo ser humano que pratica o mal. Mas uma pessoa fala assim: mas eu estou angustiado, eu não pratico o mal. Quando se fala em praticar o mal,
é tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Praticar o mal é desejar o mal para uma pessoa, é praticar algo desonesto contra pessoas, contra a própria família, é não respeitar o pai, não respeitar a mãe, é deixar o vovô, a vovó num cantinho da casa, sem nenhum tipo de assistência. Praticar o mal é falar palavras torpes, palavras de baixo calão. Praticar o mal é fazer tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, é praticar o mal. Então a pessoa que faz isso tem o quê? Tribulação. Tribulação. E angústia. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Olha que coisa linda. Glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, porque Deus não há parcialidade, Ele não faz acepção de pessoas. Praticar o bem é amar o próximo, praticar o bem é entender o próximo, praticar o bem é ajudar o próximo, praticar o bem é oferecer o que você puder para o próximo, e o próximo mais próximo é da sua casa, da sua família. Quantas vezes as pessoas deixam a família passar por necessidade, não porque não tem dinheiro, mas porque é avarento. Muitas pessoas são assim. Então, amados, nós temos que pensar algo muito importante na nossa vida, e nada mais do que isso que nós estamos falando nessa noite. Sob o comando de Deus, eu quero que a minha vida, que a minha pessoa esteja sob o comando de Deus. Está nas Escrituras algo que nós devemos pensar nessa noite e tomar uma decisão de escolha. Vamos colocar o Salmo 15, por favor, irmãos. O Salmo 15 traz algo muito importante. O Salmo 15 tem a condição de dizer aqui o cidadão do céu. Quem é o cidadão do céu? Quem são os cidadãos dos céus? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem habitará no teu santuário, no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Amados, aqui tem algo muito importante. É uma pergunta, né? Senhor, quem habitará no teu santuário? Algumas traduções dizem tabernáculo, mas santuário. Onde que é o santuário? O santuário pode ser aqui. O santuário pode ser na sua casa. O santuário pode ser o lugar onde você adora. O santuário pode ser até o seu carro. Se no momento que você entrar no carro, parar o carro, desligar tudo e orar a Deus, ali é o teu santuário. O lugar de santuário é lugar de adoração. Amém, irmãos? A adoração, aqui é um lugar santo. Aqui onde nós estamos, o prédio da igreja, quando nós estamos reunidos e adorando a Deus, é um lugar santo. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? A palavra é tão clara, tão objetiva, que o próprio Deus responde para Davi. Versículo 2: o que vive com integridade, olha aqui novamente, pratica o quê? A justiça, que pratique a justiça, que é justo e de coração fala a verdade. É só assim, é só desse jeito que nós podemos estar junto com Cristo no santuário de adoração.
praticando a justiça, falando a verdade. E viver com que? Integridade. É muito sério o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, amados. Ah, mas pastor, é difícil viver assim. Não, você tem que fazer o máximo para viver assim, porque nós somos imperfeitos, pecadores, pisamos na bola e etc. Mas, se o nosso coração for íntegro, a integridade é quando você é reto, é quando você não desvia nem para a esquerda nem para a direita, você vai reto. É quando você tem o alvo, você tem o objetivo. Meu objetivo é agradar a Cristo. Meu objetivo é estar diante da palavra de Deus com integridade e justiça, com fé e verdade na minha vida, porque senão eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou poder nem adorar a Deus. Como que você vai adorar a Deus se você está em frangalhos espiritualmente? Diz mais: o que não difama com sua língua. O que não difama com sua língua. Quantas pessoas falam mal de outras pessoas? Quantas pessoas nem conhecem aquela pessoa e fala mal dela? É a famosa antipatia. Ah, não vou com a cara daquela pessoa. Ah, mas ela está na igreja lá, ela ora, louva, glorifica. É a mesma coisa que dizer assim: eu não vou com a cara daquele pastor quando ele prega, eu prefiro o outro. Como se a palavra fosse humana, não uma palavra de Deus. Não. Você olhar para a pessoa, você tem que olhar a pessoa com amor. Como é gostoso amar as pessoas. Como é gostoso ver o William e a gente amar o William, o Léo, né? Como é gostoso ver essas pessoas maravilhosas e a gente sentir amor por elas. Você, puxa, como eu amo aquele irmão, como eu amo. Por quê? Porque ele é agradável, ele te recebe com amor, com carinho, com afeto. Agora tem pessoas que entram na igreja emburrada, cara amarrada, parece que brigou com o mundo. Tem pessoas que entram na igreja e conhecem o irmão, já viu o irmão, já viu a irmã e não cumprimenta, passa assim, ó. O que é isso? Isso aqui é a mesma coisa que difamar. Não difama com a língua, mas difama com as expressões. Você conhece, os olhos falam, a expressão fala. Quando você olha para uma pessoa, a pessoa, de repente, você olha para ela, você vê que ela não está com bons olhos. Se os seus olhos, ei Jesus, hein? Se os seus olhos forem tenebrosos, a sua vida será de escuridão. Se você olhar com os olhos tenebrosos, olhos ruins para a pessoa, sua vida será escuridão. E às vezes a pessoa está vivendo em escuridão por causa disso. E não adianta vir na igreja, não. Diz ainda a palavra: não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Pessoas que falam demais. E o vizinho às vezes não é o vizinho de cerca, não, é o vizinho companheiro de trabalho. A palavra vizinho é aquele que está próximo. E que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Amados, fala dos olhos aqui. Olhos desprezível e que acusa também. Olhos acusadores. Vocês já viram isso acontecer? A pessoa olhar para você, os olhos falam. Então as pessoas olham para você, não precisa falar nada, mas ela está te acusando, está olhando para você assim. E a palavra fala de olhos altivos, a pessoa que olha por cima, assim, como se fosse dona do mundo. Deus repreende isso aí. Mas que é os olhos que honram aos que temem ao Senhor. E que jura com dano próprio e não se retrata. Tem pessoas que fazem isso. Eu juro. A palavra é clara sobre juramento, né? E que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Existem muitos agiotas na igreja, que cobram juros altíssimos. Tira até a casa do irmão, tira o carro do irmão, só falta tirar a esposa do irmão. E se bobear, ele tira.
É, verdade. Estou falando sério, eu já vi isso. Vocês sabiam que eu já vi isso acontecer? Não vou contar aqui a pessoa, né, mas aconteceu. Falou, você não tem como pagar, eu quero sua esposa. E aconteceu, infelizmente aconteceu, porque não, para eles não havia outra solução, a não ser entregar a esposa para o outro. Teve divórcio depois, lógico. Quem desse modo procede não será jamais abalado. Vamos viver no céu com Jesus. Amém, irmãos? Então nós temos que ter a condição de algo maravilhoso na nossa vida, para que nós possamos viver na dependência do Senhor, para conquistar algo muito importante. Vamos abrir Mateus capítulo 8, versículo de 5 a 10, que tem uma passagem que esse homem deixou Jesus maravilhado. Mateus 8. Mateus 8. Passagem interessante, que todos nós conhecemos, mas tem detalhes aqui que é importante falar hoje à noite. Nós estamos falando sobre o comando de Deus na nossa vida. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando. Centurião naquela época era um romano e de grande fama, era um comandante de guardas, né? Implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Esse homem olhou para Jesus e falou: olha, com certeza estava fardada, né? Aquela farda romana bonita, né? Senhor, meu servo. Ele foi interceder por quem? Por um familiar dele? Não. Foi interceder por um servo, um empregado dele. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Você está implorando? Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a esse vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu servo faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ah, meu Deus do céu, o homem foi curado imediatamente, só por causa disso. Deixou esse centurião, que foi interceder pelo seu servo, pelo seu empregado, deixou Jesus maravilhado. Eu fico maravilhado quando ouço e vejo esses relatos, porque quando você entra na história, você entra dentro do que Jesus nos ensina, é algo que você não pode entender de tanta coisa linda que é. Isso aqui é fé, gente. Fé. É fé. O que você espera da sua vida nos dias de hoje? Qual é o procedimento que você vai ter a partir de hoje? Qual é o sentimento que você tem ao ouvir essa palavra de hoje? Qual é a escolha que você faz no dia de hoje, para que você possa cumprir aquilo que Jesus nos ensina através do Evangelho, e através dessa palavra tão maravilhosa que Ele nos dá, que nós devemos pensar onde nós estamos situados no reino dos céus. O que eu estou fazendo na igreja? Eu venho domingo, venho na quarta, venho de manhã, vou na célula, na terça. Mas qual é o meu procedimento no dia a dia da nossa vida? Qual é o procedimento em minha casa, com a minha família, com a minha esposa? Qual é o sentimento que você tem em relação às pessoas que às vezes falam de você, repreendam você?
Você tem amor por elas ou você sai chutando balde? A disciplina é importante na nossa vida, não importa de quem venha. Se fizermos alguma coisa que merece uma disciplina de um patrão, de um chefe, aceite resignadamente e procure não errar mais. O que nós não podemos e devemos temer é a disciplina de Deus na nossa vida. É aí que nós devemos ter medo ou receio. O que aconteceu com Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, tá? Mas o que ele fez? Ele foi adúltero e homicida. Ele transgrediu a lei de Deus. E ele recebeu o quê? Uma punição. Ele recebeu uma punição muito séria. E essa punição custou a vida do filho dele com Betseba, o primogênito. Custou a vida do menino. Mas ele orou tanto a Deus. Jejuou, não tomou banho, ficou estirado no chão dias, pedindo para que Deus curasse o menino e sarasse o menino. O que Deus fez? Atendeu o pedido dele, a oração dele? Não, porque houve um decreto, e esse decreto foi dado pelo profeta para ele. Ele foi alertado. Deus nos alerta através da palavra hoje de tantas coisas que às vezes queremos fazer e fazemos sem olhar as consequências que vão vir à frente. Nós não podemos receber a disciplina de Deus de uma forma cruel, como Davi. Depois, quando não teve resultado nenhum, o que aconteceu? Abre aí para nós aí o Samuel 27:14. Não, 2 Samuel 12:20. 2 Samuel 12:20. Nós não podemos ficar esperando a disciplina de Deus na nossa vida, porque pode ser cruel. Porque Deus é desamoroso? Não, muito pelo contrário, Ele é amoroso. Mas nós não podemos brincar com Deus, nem desafiar a Deus, nem ignorar a Deus. Não podemos passar dos limites da palavra do Senhor, porque senão vai vir o castigo. O castigo pode ser doloroso ou não, mas mesmo castigando, Deus dá a oportunidade de mudar, desde que você se arrependa. E olha o que fez. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Depois que reconheceu a pisada na bola que deu. E depois Deus brindou com Salomão, etc, etc. Vocês conhecem a história. Não podemos desafiar Deus, amados. Não podemos deixar as coisas do jeito que acha que é normal para as nossas vidas. Não. Nós temos que pensar direito nas nossas vidas. Eu gostaria de chamar a equipe, nós vamos encerrar. Mas antes eu gostaria de fazer um convite. Esse convite é muito importante. Na verdade, não sou eu que vou fazer o convite, é Jesus Cristo que faz o convite. Ele diz: vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quantas pessoas estão hoje assim, sobrecarregadas? Quantas pessoas hoje estão sem saber o que fazer da vida, estão se perguntando o que vai ser de mim amanhã? Então, tem que ser igual aqueles discípulos, apóstolos, ter fé e esperança de que dias melhores virão. Se você não teve oportunidade de entregar sua vida para Jesus Cristo, se você está com uma vida abalada, nervosa, angustiada, não sabe o que está acontecendo com a sua vida, que quer realmente um alívio, você vai sair daqui aliviado, você vai sair daqui em plenitude com o Espírito Santo de Deus. Eu faço convite para você, que você às vezes não entregou sua vida para Jesus ainda, é só um gesto, só levantar a mão assim que eu vou orar por você. Tem alguém essa noite que gostaria de se reconciliar com Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu estou numa situação que eu preciso de Jesus.
Não vai tirar pedaço, não vai acontecer absolutamente nada. Apenas orar por você, porque chega de sofrimento, chega de angústia, chega de viver uma vida assim tão arrastada. Tem alguém aqui essa noite que eu gostaria de orar por você? Amém. Pode vir aqui à frente, filha, eu vou orar por você. Pode vir aqui à frente. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu vou orar por essa moça. Tem mais alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus e dizer: chega, para mim não tem mais sofrimento não. Para mim não tem sofrimento algum, acabou o sofrimento. Vamos orar por vocês. Eu quero chamar a igreja agora. Eu quero chamar a igreja porque tem muitas pessoas que estão no caminho, sem saber o que vai dar lá na frente. Você que está talvez num beco sem saída, tem vindo na igreja, mas tem falado assim: meu Deus, só Jesus mesmo para tirar-me dessa situação. Só Jesus para me tirar dessa situação. Só Jesus. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Relacionamentos, na empresa, no trabalho. Às vezes você tem uma pessoa que está te perseguindo no trabalho. Vai acabar hoje isso aqui. Vai acabar. Tem pessoas que ficam no teu pé. Tem pessoas que ficam te irritando. Tem pessoas que ficam te tirando do lugar onde você está. Tem pessoas assim. Vem aqui à frente, porque a palavra de Deus ela é forte e vai restaurar a sua vida. Deixa o Espírito Santo envolver você nessa noite. E vai envolver em nome de Jesus. Enquanto nós vamos orar por essas vidas aqui. Ó Deus, Pai querido, coloque no coração de cada vida aqui o refrigério que precisa. E que cada pessoa assuma agora a escolha de colocar o Senhor como comandante da vida delas. Que essa semana seja de prosperidade, saúde, alegria e muita paz. Que cada um possa ir direto para suas casas com alegria e ter uma semana maravilhosa, para que o Senhor possa abençoar cada vida delas com prosperidade, saúde e muita paz. Em nome de Jesus oramos e agradecidos estamos. Amém e amém. Amém, igreja? Eu quero dar a bênção apostólica e depois nós vamos encerrar com um cântico para que vocês possam ir pensando em Jesus Cristo para casa na noite de hoje. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.